Presidente da Assembleia Legislativa, Senhor Representante da República, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, autoridades civis, militares e religiosas, ilustres homenageados, açorianas e açorianos. Neste dia em que se celebram os Açores e a nossa autonomia, as minhas primeiras palavras são para saudar todas as açorianas e açorianos que do Corvo até Santa Maria se encontram irmanados pelos sentimentos de partilha, de esperança e de solidariedade que o dia de hoje também simboliza. Não foi, como todos sabemos, por acaso fortuito que a data escolhida para celebrar a nossa região, os nossos Açores, coincide com a segunda-feira do Espírito Santo. Celebrar os Açores neste dia é celebrar também uma das âncoras da nossa açorianidade, uma das celebrações que, a par da nossa condição de ilhéus, mais entretece os fios da nossa identidade, esteja onde estiver um açoriano. É por isso que celebrar o Dia dos Açores é também celebrar aqueles que levaram o nome da nossa região para outras paragens. Lembrando os azorenhos do Uruguai que há 250 anos povoaram São Carlos, ou os açorianos que há 60 anos aportaram a Halifax, no Canadá, saúdo os nossos irmãos da diáspora, dirigindo-lhes uma palavra de afeto e invocando a sua presença aqui nesta sessão, nesta manifestação de sentir açoriano e de orgulho na nossa condição de povo ilhéu. Aqueles que, por necessidade ou por opção, partiram para outras paragens, têm também o seu lugar nesta celebração, na exaltação de um povo que desbravou horizontes e rompeu fronteiras e hoje está presente nas 4 partidas do mundo. Uma saudação especial também aos nossos homenageados, pelo exemplo, pela dedicação e pela manifestação que corporizam pelos seus atos do que orgulha e honra o povo açoriano. A atribuição das insígnias honoríficas açorianas que vos é feita não é apenas um ato de reconhecimento. É também uma manifestação clara de que os açorianos, através dos seus representantes, consideram que o vosso percurso, os vossos feitos, o vosso trabalho devem constituir motivos inspiradores de exemplo para os nossos concidadãos. Bem-ajam, pois, por trazerem mais intensidade ao orgulho que existe na palavra Açor. Mais do que a celebração do ideal que cada um de nós dela tem, hoje celebramos a autonomia real, aquela que nasce do compromisso entre os ideais e a realidade que os mesmos ambicionam mudar. É, pois, uma autonomia que cotidianamente se revigora e se impulsiona na medida da legítima ambição de cada um dos atores políticos, institucionais ou sociais de a transformar e de a fazer cumprir os objetivos que lhes estão inerentes. Reconhecemos que é deste processo de diálogo, é da salutar tensão proponente entre as diversas perspectivas que cada um tem, que vamos avançando e progredindo. É assim, com este espírito, que este dia, aquilo que ele representa e aquilo que nele celebramos, se torna pertença de todos os açorianos e de nenhum em particular. Neste dia maior para os nossos Açores, interessa, é certo, vermos o caminho que já fizemos, o caminho que fizemos como povo e o caminho que fizemos como região. O mundo que alcançamos e que conquistamos num trajeto quantas vezes marcado pela intensidade e pelos caprichos da natureza, mas também pelas suspeitas, pelas incompreensões e pelo desconhecimento dos homens. Mas hoje, aqui estamos, de pé, firmes e orgulhosos do que conseguimos ao longo dos tempos. Contudo, tão ou mais importante do que olhar para o quanto já percorremos, interessa talvez perspectivar com ambição
o caminho que queremos trilhar no futuro. Estes são tempos desafiantes. Vivemos numa Europa que parece ter perdido o rumo e que brinca, leviana e inconscientemente, com focos que tão severamente já a queimaram no passado. Cada vez mais assiste-se a um retrocesso que se manifesta no alimentar de divisões entre os países do Norte e do Sul, do Centro e da periferia. Cotidianamente presenciamos um discurso e uma prática que parece remeter para segundo plano os valores europeus e humanistas que julgávamos inquestionáveis no século XXI, depois dos conflitos bélicos que marcaram o século XX. O Estado Social, um dos maiores ativos da nova Europa, parece estar refém de uma construção discursiva ardilosa que o considera como um empecilho para os tecnocratas dos gabinetes europeus. Um empecilho que é necessário resolver quanto antes para que os mercados, o alfa e o ômega desta Europa tecnocrata, possam continuar satisfeitos na sua constante insatisfação. No meio deste turbilhão de injustiça, de indefinição e de prioridades falhadas, a nossa região e a nossa autonomia encontram-se face a um dos maiores desafios a vencer. Condição essencial para que tal aconteça com sucesso é uma ação ambiciosa e determinada que sirva os açorianos e que os proteja até ao limite das nossas competências e até ao limite dos nossos recursos desse vendaval que também nos afeta. Mas mesmo aqui, interessa termos a lucidez para perceber que o funcionamento desse escudo protetor, que queremos que seja a autonomia, não se compadece com a passividade, com o imobilismo ou com a inércia. A solução não é, pois, a de pensarmos que a autonomia equivale a uma muralha que nos isola do mundo cada vez mais globalizado em que vivemos e que por isso temos o direito de exigir dela as respostas que ignoram a envolvência nacional e internacional que nos condiciona. Temos de fazer o nosso caminho, de reformar o que pode ser melhorado, de corrigir o que pode ser aperfeiçoado e de mudar o que deve ser mudado. A nossa autonomia não legitima a inatividade perante a exigência de ação. A nossa autonomia não justifica que ignoremos uma realidade que se altera e que exige uma atuação conforme. A nossa autonomia deve, isso sim, constituir o instrumento para que sejamos nós a definir o tempo, o modo e os objetivos do que a este propósito tiver de ser feito. A autonomia está aqui e, mais uma vez, não em isolarmos-nos do mundo que nos rodeia, mas sim em sermos capazes de tomar nas nossas mãos a construção das soluções que melhor nos servem enquanto povo. É assim no combate ao desemprego que afeta muitas famílias açorianas e que assumimos como uma prioridade política da nossa ação. É assim na nossa economia e nas medidas que estamos a concretizar e que contribuem para o reforço da competitividade das nossas empresas. É assim no nosso Serviço Regional de Saúde que queremos sustentável e a servir cada vez melhor os açorianos. É assim em tantas e tantas áreas da nossa vivência coletiva em que a nossa autonomia não pode ser o pretexto para a cristalização de soluções, mas antes o impulso na garantia das melhores respostas aos desafios com que somos confrontados. Senhora Presidente da Assembleia Legislativa, Senhor Representante da República, autoridades civis, militares e religiosas, açorianas e açorianos. A autonomia de que usufruímos, se é certo que só pode ser considerada como válida se for uma autonomia de resultados para as pessoas, para as açorianas e açorianos, não pode também correr o risco de ser reduzida a uma autonomia do conforto material. À medida que a fase de infraestruturação física vai se concluindo, torna-se necessário também colocar no centro das nossas preocupações
aquela que deve ser já não apenas uma ação dirigida a garantir os benefícios materiais que o nosso modelo de governo proporcionou e proporciona, mas uma ação que concretize uma autonomia qualificadora da nossa sociedade, qualificadora do nosso povo e qualificadora da nossa democracia. É nessa linha estratégica que perspectiva o futuro da nossa região e o futuro da nossa autonomia, que se inserem preocupações relativas à capacidade de termos, cada vez mais, uma educação que garanta a cada açoriana e açoriano as ferramentas para a sua realização pessoal, social e profissional. Este é um desafio a que a nossa autonomia ainda não respondeu cabalmente, sobretudo nas vertentes do sucesso escolar e do combate ao abandono escolar precoce. Mas esta figura-se como um desafio absolutamente vital para o sucesso, diria até para a sobrevivência futura do nosso modelo de autogoverno. É exatamente por esta importância estratégica que o mesmo deve convocar o empenho e o esforço de todos os atores da nossa sociedade. Desenganem-se aqueles que pensam que esta é uma tarefa apenas do governo. Cabe a cada um de nós a valorização dessa componente qualificadora da nossa sociedade, pois a inexistência de um esforço concertado, não apenas para criar as condições e os mecanismos para a satisfação dessa necessidade, mas também de valorizar aqueles que a prosseguem, dificulta, se não mesmo inviabiliza, o sucesso dessa aposta. Relacionada com esta, existe também outra componente que se afigura como essencial para o nosso futuro coletivo e, em especial, para o futuro da nossa autonomia. Refiro-me ao exercício ativo e empenhado de uma cidadania exigente e esclarecida. Cada vez menos, a autonomia depende apenas de formas institucionais de afirmação cívica e participação política. Ela deve radicar, e progressivamente para aí caminhamos, na convicção individual dos seus méritos e das suas potencialidades. E para isso, torna-se necessário fomentar uma cidadania interventiva, esclarecida, empenhada. Também aqui é fácil, demasiado fácil até, reconduzir apenas aos entes públicos a responsabilidade única de promover essa cidadania autonomista. Todos somos responsáveis e todos seremos responsáveis pelo vigor e pela intensidade com que formos capazes de trazer para o campo da nossa ação cotidiana estas preocupações que influenciam diretamente a evolução e a sustentabilidade do nosso modelo de autogoverno. Senhora Presidente da Assembleia, Senhor Representante da República, autoridades civis, militares e religiosas, ilustres homenageados, açorianas e açorianos. A modernidade ainda não esgotou o seu ciclo histórico nas nossas ilhas. Impõe-se a continuidade do debate do fim do século XIX, o resgate da inquietação vanguardista de sempre para novos caminhos e novas criações de liberdade e de política nos motivar. Caminhos a inaugurar pelas mulheres e homens açorianos, pelos jovens açorianos, que, para se situarem no mundo, reconhecem que a sua forma de pensar se inspira na diferença da sua insularidade, como fator de enriquecimento e de dignificação do seu património e dos seus ideais de solidariedade e de autonomia. Esta autonomia que se quer sempre regional, esta solidariedade que se conjuga com a palavra Açores, esta palavra-programa que, em particular, nesta segunda-feira da Pombinha, se inscreve na vivência social e, por isso, política destas ilhas, dos nossos avós, dos nossos pais e dos nossos filhos. Esta urgência de uma democracia em que, no exercício da respectiva soberania, os cidadãos, todos os cidadãos, desfrutam das condições adequadas para a realização dos ideais de liberdade e de autorrealização. Há um caminho que continua, e o caminho das açorianas e dos açorianos
não se suspende. Os Açores não se interrompem. Hoje, no nosso dia, o que os Açores levam ao país, o que as naus que partem dos Açores mais uma vez levam a este país resgatado, são os valores da liberdade, da responsabilidade e da solidariedade intergeracional. Os valores de um povo de pé, que se renova todos os dias a adiantar neste mar Atlântico a alma da pátria. O mapa a que os Açores pertencem e em que os Açores querem continuar a figurar é o mapa das ideias, do diálogo, da prosperidade que valoriza as oportunidades individuais sem deixar de integrar a solidariedade entre gerações, entre povos, entre regiões. Este é o mundo, o nosso mundo, que todos os dias construímos com dor e orgulho e que não queremos que outros decidam por nós, seja em Lisboa, em Bruxelas ou em Washington. E conscientes da responsabilidade da história que sobre nós impende e animados pela ambição de um melhor futuro, não temos dúvidas em afirmar que lutar sempre pelo respeito e pela dignidade que nos é devida como povo, é talvez a melhor homenagem que podemos fazer aos nossos pais e aos nossos avós e a melhor herança que podemos deixar aos nossos filhos. E por isso, hoje, em parte alguma do mundo onde esteja um açoriano, em parte alguma destes Açores em que vivemos, se deixe de gritar, com esperança e com confiança. Se deixe de gritar com fé e com firmeza, viva os Açores!